Não falei que a gente ia falar de SAF? Vamos botar os entendedores do tema na conversa, então. Vinheta! Ele aí, Irlan Simões. Bom dia. Bom dia já, boa tarde, meio-dia e 13. Seja muito bem-vindo aqui. Explica pra gente, eu tava temendo que esse momento chegasse, viu? Porque com essa expansão de SAFs pelo mundo, né? Inclusive, em algum momento, a gente vai ver clubes de um mesmo dono aí se enfrentando. Dá pra dar um jeitinho, não dá? Como é que tá na Europa essa situação? Explica pra gente. Seja bem-vindo. Bom meio-dia, Mari, Tim, Alícia, pessoal de casa, prazer estar com vocês aqui. Sim, na verdade, esse é um tema que a gente vem atualizando com frequência aqui no Redação, tem trazido com vários casos, né, que vão se acumulando, e dessa vez a gente tem o fato de uma decisão da UEFA, que deveria regulamentar 3 casos de multiclubes, né? E tem exatamente o tema desse texto que está na tela aí, manobra entre o UEFA e investidores de multiclubes, vai permitir violação do Estatuto da Entidade, texto que publiquei lá no blog, no GE, traz exatamente os 3 casos evidentes para a temporada 23-24, que a UEFA já deveria ter decidido. Só que a UEFA protelou 2 vezes já a reunião que deveria decidir isso, e esses 3 grupos aí que eu estou mostrando, que não são grupos, né? Na verdade são duplas ou trios, né? O que está em verde aí é o V-Sports, que tem o Aston Villa e o Vitória de Guimarães. O que está num lilazinho aí, que é o do Tony Bloom, o britânico Tony Bloom, que é o Brighton da Inglaterra e o USG da Bélgica. E esse terceiro, que é o Redbird, que pertence ao americano Gary Cardinale, que tem o Milan, o Toulouse e o Málaga. No caso, o Málaga não está envolvido, né? Está rebaixado para a terceira divisão da Espanha, mas todos esses clubes que estão aparecendo aí, eles vão, em alguma medida, se encontrar numa competição europeia. Era comum a UEFA ter no seu regulamento uma definição muito clara de que isso não poderia acontecer. Existe toda uma lógica de preservação da integridade esportiva, esse é o conceito utilizado no regulamento da UEFA e no regulamento da Champions League, que acaba funcionando tanto para a Europa League quanto para a Conference League, né? São os 3 níveis de competições na Europa. E uma vez que um clube eliminado em terceiro lugar na fase de grupo da Champions vai jogar a Europa League, corria o risco, inclusive, do Milan enfrentar o Toulouse. Nos outros casos, você tem o Aston Villa e o Vitória de Guimarães podem se encontrar na Conference League, e o outro caso do Brighton e o USG da Bélgica poderiam se encontrar na Europa League. Então, são 3 casos de clubes que pertencem ao mesmo grupo, né, ou a um mesmo indivíduo, que poderiam jogar um contra o outro, e isso, nas regras que a UEFA estabeleceu há 25 anos, seria uma quebra da integridade, uma ameaça à integridade esportiva. Curiosamente, na mesma semana onde aconteceria a decisão sobre o veto a um dos clubes de jogar essa competição, exatamente porque não poderiam compartilhar a mesma competição, a UEFA tinha uma outra reunião de uma outra comissão, um outro grupo, que estava definindo políticas para evitar combinação de resultados. Então, alguns estavam discutindo um assunto que, inclusive, envolve multiclube, e os outros estavam ali buscando manobrar, né, conversar com esses grupos para que eles se adequassem ao texto da regra. Só para falar aqui, Mari, o texto diz, e dentre vários pontos, né, são muitos pontos, eles são bem reiterados, eles se repetem várias vezes, do regulamento da UEFA de controle financeiro em regulação dos clubes, licenciamento de clubes, um indivíduo, uma entidade legal ou um clube, né, enquanto um CNPJ, vamos dizer assim, ele não pode possuir ações, estar envolvido, ter algum poder, ter controle ou influência sobre outro clube. Nesses 3 casos, a gente tem uma flagrante participação de um mesmo grupo econômico em 2 clubes diferentes. A UEFA tem buscado aí dialogar com esses grupos, inclusive saiu numa nota do Vitória de Guimarães de Portugal, de que há uma interlocução direta com a UEFA para tentar resolver esses casos. Basicamente, tirar alguns nomes chaves do conselho de administração dessas empresas para que não pareçam que são as mesmas pessoas controlando os mesmos clubes. Em que pese, né, uma empresa como a Redbird Capital ter ali 80% do capital, tanto do Milan quanto do Toulouse, e isso acho que já configuraria conflito nessa situação. A UEFA está abrindo mão desse controle, sem dúvidas. Então, o jeitinho é só tirar os nomes e a gente finge que não sabe que são do mesmo grupo. Estamos falando, nesse momento, de um mecanismo de burlar um sistema, não é isso, Tim? Na prática é isso. Você sabe que, no final,
vão acabar flexibilizando para poder de capital. Porque sempre acontece assim, né? Me lembra um pouco o que aconteceu com o cristianismo, com a Revolução Industrial. Está lá nos textos, não pode cobrar juros. Não cobre. Mas peraí, sem juros o sistema não funciona. Vamos ter uma conversa sobre isso aí. Isso é sempre o sentido das coisas, então imagino que eles vão acabar flexibilizando as coisas de multi-club ownership. Ou é muita falta de planejamento ou é estratégia, né, Irlan? Porque era claro que isso ia acabar acontecendo. Exato. Né? Não é surpreendendo um total de 0 pessoas. E aí acontece no momento em que você já está nos playoffs, o que você vai fazer? Né? Vai eliminar os clubes das competições? Isso também tem um custo. Vai renunciar, né, a participação? Vou escolher um aqui para tirar? Exato. A Com UEFA certeza sabia não. que esse momento ia chegar e deixou chegar numa hora que é mais difícil de tomar qualquer outra decisão. Pois é. Agora eu vou... Ui, desculpa, Irlan, vai lá. Não, conclua. Só trazer essa questão, porque, inclusive, foi uma fala, Alicia, do presidente do USG, né, que é esse clube da Bélgica, o Royal Union Saint-Galoise. Ele é um presidente desse clube, mas não tem participação direta no outro clube do grupo, que é o Brighton. Entretanto, o maior acionista do clube dele, do qual ele é presidente, é o mesmo cara, o Tony Bloom. E aí ele fala aí, essas aspas dele, né? Falamos com eles, a UEFA, né? E na nossa opinião não há problema. É que a UEFA só entra em ação quando está efetivamente lá, né? O conflito, né? Está efetivamente lá. Caso contrário, eles terão que fazer isso por talvez 50 clubes, porque é mais investidores que possuem vários clubes. E aí tem uma imagem assim, que eu não vou nem detalhar, porque eu tive até dificuldade de elaborar essa imagem, porque faltava cor para representar tantos grupos que possuem 2 ou 3 clubes. Né? Isso aí é só assim, grupos que estão ativos hoje na Europa, com 2 ou 3 clubes que podem, porventura, se classificar juntos para uma competição europeia. Né? Então, assim, está ilustrado. O que falou é fato. Então, a UEFA parece estar se antecipando e vai liberar de vez esse assunto aí. Pois é, vamos seguir em cima. Eu vi na reportagem do Irlan no GE. Globo e as ramificações, você somou mais de 300, não foi, o Irlan? Foi um troço assim assustador. Então, realmente... É assustador. É assustador. Se você for de agora, não, vamos tirar dessa liga, vamos tirar dessa aqui, vamos tirar... Você vai pegar todos. Então, eu entendo a fala do investidor. Vamos esperar acontecer. Se tiver um cruzamento gerando conflito de interesse, um encontro, um confronto, aí a UEFA atua. Porque senão não vai ter competição. Mas olha, imagina esse momento de chegar, como você... É isso, você tem um presidente, você tem um clube que no seu dia a dia nada tem a ver com não tem relação com seus investidores. A torcida não tem, o clube não tem, os jogadores não têm. Vai dizer, olha, desculpa, você não vai poder jogar essa competição aqui, porque tem um conflito de interesse. Isso é uma decisão muito complicada, que eu duvido que a UEFA queira tomar em algum momento. Eliminar um clube de uma competição por esse tipo de conflito de interesse. Porque é o que o Tim falava, né, Irlan? Isso a gente está falando de eliminação de uma competição e perda de receita. E a UEFA não quer isso, né? Exato. Perda de receita de pessoas que estão envolvidas na sociedade em um clube, mas não no outro. Né? Sabe, é tão emaranhado, tão grande de multi-investimentos, como a UEFA já fala hoje, que sim, alguns serão prejudicados porque estão sob uma matriz de uma rede, de um clube mais importante financeiramente, politicamente, dentro daquele contexto. Então, sim, vai ser muito complicado regulamentar isso e, assim, a integridade, com certeza, está comprometida. Né? A gente vai observar isso pelos próximos anos. Pois é, até porque o dono da holding, né, ou do grupo, tem muito poder para negociar isso. Ah, eu não posso competir aqui com esse, não? Então, nessa liga aqui, eu também não vou entrar com esse. E aí já era, você fica um pouco refém, né, do dono, de quem tem as cartas, que é o dono da bola também, né? Isso acaba acontecendo, né, Alice? Bem-vindos ao capitalismo. Exato. Vocês não queriam tanto? Olha aí, ó, toma então. Dinheiro? É bem por aí. Um dadozinho para fechar... Olha, eu posso fazer uma pergunta, Irlan, e aí você me dá o dado também? Vai lá. Minha pergunta é a seguinte, e se acontecer, na sua matéria no GE. Globo, você dá um exemplo de um cruzamento que a gente pode ver, se não me engano, na Europa League, mas assim, pode acontecer. E se acontecer de um time do grupo subir para a elite? Porque você não pode ter na mesma divisão quando a gente fala de competições nacionais, pelo que eu entendi na sua reportagem, certo? Sim. Regulação Beleza, interna, e se acontecer de um subir? E se acontecer de um outro subir? O que faz? Não, é isso. Geralmente essa regulamentação já existe na Liga Inglesa, na Liga Francesa, na Liga Espanhola. Isso já existe internamente. Nas competições europeias, isso cabe à UEFA. Se for para lá, para o Mundial da FIFA, agora o grandão que estão querendo fazer, né, com 32 clubes, provavelmente a FIFA também vai ter que discutir isso. Né? O Conmebol não tem uma regulamentação sobre isso, por exemplo. Né? Não era uma preocupação atuar sobre esse assunto. A questão da UEFA é que está lidando com esses problemas desde os anos 90.
né? Então, estão tentando mexer por causa desse volume. Só um último dado, Mari, que eu queria dar. Existe uma comissão, né, um organismo de controle de Clube Financial Control, né? É o organismo de controle financeiro dos clubes, que é presidido hoje por um norte-americano, ex-presidente da Federação Norte-Americana de Futebol, a US Soccer. Ele é o Sunil Gulati, o nome dele. Você dá uma pesquisada aí, você vai achar. Ele é um cara que está, de certa forma, representando interesses de muitos grupos de investimento norte-americanos que estão querendo formar essas redes. Então, assim, imagina, botou um pouco a raposa ali no galinheiro, né, para cuidar do galinheiro. É um cara que está mediando isso e um terço desses grupos, e principalmente os mais ricos, os mais fortes, são exatamente norte-americanos. Então, é bom atentar para esse nome, o Sunil Gulati, porque as decisões parecem estar passando um pouco por aí. Desregulamentar para que o dinheiro possa passear livremente no futebol europeu. E, novamente, a questão da integridade. Tá. Então, é um tema que me interessa muito e eu acho bastante complexo. E como é relativamente novo no futebol brasileiro, né? Tem algumas questões que, para mim, ainda são bem nebulosas. Eu vou usar um exemplo prático, tá? Só o primeiro que me veio aqui à cabeça. Por exemplo, Botafogo com o Jefinho, né? Eu lembro que foi uma comoção quando o Textor anunciou a venda, estava no auge aqui, e era um cara que chegou até relativamente desconhecido e já com uma certa idade ao Botafogo, né? Vinha do Resende, que por sua vez também já tinha alguma relação, né? E aí do Botafogo ele dá um salto para o Lyon, que também é do grupo. E a gente sabe que o Textor pode falar que custou o que ele quiser, certo? A gente está falando do mesmo grupo, quanto entrou e quanto saiu de um, né? Eu não sei. E essa era a minha pergunta. Acabou o fair play financeiro. Essa é a minha pergunta. Como é que a gente regula isso, Irlan, se é que há alguma ferramenta? A UEFA, no último, eles têm um documento anual que eles fazem um levantamento dos dados da indústria do futebol europeu. E esse foi um dos temas que eles deram destaque nesse último. Tanto o multiclub ownership, né, a propriedade de multiclubes, como o multiclub investment, né, porque nesse quadro que eu mostrei, não é exatamente o cara que tem o controle do clube. Muitas vezes só tem investimento num clube menor e em outro clube, ele vai diversificando e espalhando, mas ele tem participação em todos, isso é um fato, né? E um dos outros problemas era isso. Mais de 6.500 jogadores estão sob o guarda-chuva dessas redes. Ou seja, são muitos jogadores que podem circular entre clubes de forma gratuita, de forma, enfim, oculta em outros tipos de negociação de valores, exatamente porque pertencem ao mesmo grupo. E a preocupação deles é até que ponto isso pode gerar um problema financeiro, principalmente para as ligas menores. No caso do Botafogo com o Lyon, existiu todo um anúncio de valores que seria repassado para a SAF do Botafogo, né, incorporar ali ao seu orçamento, mas isso é muito fluido, né? Assim, como isso vai ser controlado e regulamentado é muito difícil de imaginar, né? Essas compensações financeiras de clubes que são de um mesmo grupo, de um mesmo empresário que quer ali circular esses ativos, seja para fins esportivos, seja para fins econômicos. Agora, como a gente está vendo o caso da Arábia Saudita, por exemplo, né, que levou o Rubem Neves para um clube da Arábia Saudita, e a suspeita é que vão levar o Rubem Neves para o Newcastle United da Inglaterra, né, mas sem registrar que foi uma compra do Newcastle, e sim uma compra do clube dele na Arábia Saudita, isso é manobra em cima das regras que buscam dar equilíbrio. O futebol hoje se joga dentro de campo, mas também se joga aí nessa, né, Alicia, brincadeira, no ajuste hermenêutica. O cara escreve coluna e usa hermenêutico no texto. Esse cara merece... Diferenciado, Simões. Ô, Irlan, muito obrigada, viu, pela participação, pelas informações aqui e até a próxima. Boa tarde e bom trabalho a você.